Bom dia, meninos! Bom dia, aqui quem fala é o professor Henrique Souza, de Biologia 2. E hoje nós vamos falar um pouquinho da reprodução das gimnospermas. Né? Um grupo sensacional que teve aqui a conquista definitiva do ambiente terrestre graças à presença do ilustríssimo grão de pólen, que nada mais é do que o gametófito masculino, né? E também a questão do tubo polínico. Pessoal, o que nós temos que entender logo de cara, assim, quando a gente fala da reprodução das gimnospermas, é uma grande novidade. Qual delas? Que as gimnospermas, elas são as primeiras fanerógamas, né? São aquelas primeiras plantas que vão ter os órgãos reprodutivos visíveis. Então, quando a gente pensa um pouco em reprodução, a gente tem que entender que aqui as estruturas masculinas e as estruturas femininas vão estar visíveis. Então, percebam, nós temos o esporófito, que é a própria planta, né? No caso aqui vamos imaginar uma araucária ou um pinheiro. É o próprio esporófito, é a própria planta. E esse esporófito ele produz um esporo, um micrósporo e um megásporo. Lembrando que micrósporo é o masculino, megásporo é o feminino. É muito simples. Tudo em planta, galera, que for micro é masculino. Tudo que for mega é feminino. Então, micrósporo, microsporanjo, microsporócito, masculino. Megásporo, megasporanjo, megasporócito, feminino. O micrósporo, tá, é um esporo masculino. Então aqui nós temos uma condição importante. Nós temos uma heterosporia, um esporo diferente, um micrósporo, que é o esporo masculino, e o megásporo, que é o esporo feminino. Cada esporo aqui origina um gametófito. O micrósporo sofre mitoses, origina o gametófito masculino. O megásporo sofre mitoses e origina o gametófito feminino. Só que aqui cada gametófito vai receber um nome, tá? Diferente do que a gente já viu lá nas criptógamas. No caso aqui, o gametófito masculino se chama grão de pólen e o gametófito feminino se chama saco embrionário. Pessoal, entendam, nós não fugimos muito do que nós já aprendemos. Nós estamos somente colocando nomes no ciclo haplodiplobionte. O gametófito masculino é o grão de pólen, que é uma estrutura que vai produzir, armazenar e levar o gameta masculino. E o gametófito feminino, que é o saco embrionário, ele vai produzir e armazenar o gameta feminino. Vamos dar uma olhada nisso aqui, como é que funciona. Então, olha só. Uma hora que os gametófitos estão prontos, né, que o grão de pólen foi produzido, vai ocorrer a polinização, que é uma polinização pelo vento, porque que nós não temos atrativos, né? Nós não temos flores para poder atrair os agentes polinizadores. Aqui não tem a polinização feita por animais, como é o caso das angiospermas. Então a polinização é feita pelo vento, é uma anemofilia. Então ocorre o transporte dos grãos de pólen até a abertura do óvulo. O que acontece? Para tudo aqui tem uma novidade. Aqui em gimnosperma surge uma estrutura nova. Uma estrutura, tá? Não é célula, é uma estrutura chamada óvulo. Então olha só, esse óvulo, que é uma estrutura, vai ficar lá na estrutura feminina. Dentro do óvulo vai ser formado o gametófito feminino. Os grãos de pólen, eles vão até perto do óvulo, até numa abertura chamada micrópila, tá? Que é essa aberturazinha que tem no óvulo, que onde dentro do óvulo fica o gametófito feminino. Ah, professor, mas óvulo não é célula? É uma célula lá nos animais. Aqui nas plantas, ele é uma estrutura feminina, tá bom? Agora, olha só, como é que se dá o desenvolvimento da estrutura masculina. Nós temos a estrutura masculina, que é o estróbilo masculino, que é visível a olho nu, por isso que ela é uma fanerógama. Olha o que acontece.
Aqui é a estrutura, é o esporófito, tá, gente? A planta, e aqui tem um estróbilo masculino. Aí aqui tem as células diploides, olha só, sofrendo meiose. E aqui tem todo um processo, não precisa decorar isso, pelo amor de Deus, tá bom, gente? Até a formação do grão de pólen. Só que percebam uma coisa. Como em gimnosperma ocorre a conquista definitiva do ambiente terrestre, há uma formação aqui de uma célula chamada de célula espermática. Por quê? O gameta aqui não é mais flagelado, não tem mais a necessidade de nadar. Então o gameta não tem mais flagelo. Então agora o gameta masculino, ele vai dentro de uma estrutura chamada grão de pólen, e essa célula aqui, chamada de célula espermática, que vai ser o gameta masculino. Dentro de cada grão de pólen, nós vamos ter duas células espermáticas. Então, olha só, tá aqui o grão de pólen desenvolvido, olha só. Tá aqui ele todo desenvolvido pronto, com o tubo polínico, todo desenvolvido. Nós vamos ter duas células espermáticas e nós vamos ter a célula do tubo, para formar o tubo polínico. E aí nós temos o desenvolvimento do saco embrionário, que é o gametófito feminino. Olha só, aqui nós temos o esporófito e nós temos o estróbilo feminino, que é a estrutura feminina visível. Percebam, tem uma estrutura chamada óvulo, tá? A estrutura, é uma estrutura mesmo chamada óvulo. Dentro dessa estrutura tem uma célula diploide chamada megaesporócito, tá? Não precisa decorar isso aqui, tá bom, gente? Essa célula, ela vai sofrer meiose, vai formar um esporo, que é o megásporo, e esse esporo, ele vai dar origem dentro do óvulo, lá dentro do óvulo, ao saco embrionário, que é esse gametófito feminino. Então percebam que o óvulo está aqui, tá? Que é uma estrutura, e dentro do óvulo, depois de sucessivas mitoses, nós temos a oosfera, que é o gameta feminino, dentro do gametófito. E aqui dentro nós temos o óvulo, tá? Então percebam, tá aqui o óvulo, tá aqui a estrutura, e dentro tem o gametófito feminino. Tá aqui bonitinho. Agora tem o ciclo geral. Vamos acompanhar o ciclo. Então nós temos aqui, pessoal, olha só, toda a estrutura. Nós temos a fase diploide, temos a fase haploide. Aí nós temos os esporófitos, que são diploides, né? Que é a própria planta, por assim dizer. E aí nós temos, galera, os estróbilos. O que são esses estróbilos? São as estruturas reprodutivas, tá bom? Que são visíveis a olho nu, que a gente já comentou. Então, nós temos, por exemplo, um estróbilo feminino e temos o estróbilo masculino. Dentro do estróbilo feminino, vamos acompanhar aqui o do feminino. Existe o megasporanjo, sofre meiose, forma um esporo funcional. Esse esporo vai dar origem, olha só, lá dentro ao gametófito e dentro vai estar o gameta. Que estrutura é essa que está revertindo aqui? É o óvulo. Lembra que o gametófito, que é o saco embrionário, vai ficar dentro de uma estrutura chamada óvulo. Agora, olha aqui a estrutura masculina. Tem um estróbilo masculino, tem um microsporanjo que sofre meiose, e o micrósporo. Esse micrósporo dá origem ao gametófito masculino, que é o grão de pólen. E dentro do grão de pólen tem o gameta masculino, que é a célula espermática. O que vai acontecer? Esse grão de pólen ele vai chegar até a micrópila, que é a abertura do óvulo, que é essa estrutura aqui. Quando ele chegar na abertura do óvulo, que é nessa micrópila, forma-se o tubo polínico. No momento em que há a formação do tubo polínico, vai ser liberado uma célula espermática que vai fecundar a oosfera. A oosfera foi fecundada, formou-se o zigoto. O zigoto vai ser formado.
Percebam que o zigoto ele vai ser diploide, ele está sendo formado aqui dentro do gametófito feminino, tudo bem? Esse gametófito feminino, ele vai, pessoal, virar um tecido nutritivo, que nós chamamos de endosperma. O que seria esse endosperma? É um tecido nutritivo para o meu embrião. Então percebam, olha só. O embrião é diploide, veio aqui do zigoto. O gametófito feminino que estava aqui dentro vira o endosperma. Como o gametófito feminino ele é haploide, então o endosperma é haploide. Lembram-se do óvulo, que é uma estrutura? Esse óvulo se fechou e formou a semente. Em momento oportuno, quando essa semente cair e germinar, vai originar um novo esporófito. Então, em resumo, a fecundação é independente da água, somente uma das células espermáticas é utilizada. O óvulo, o que vai acontecer com esse óvulo? Olha só, o tegumento, né, o que envolve o óvulo, vira a casca da semente. O zigoto, que foi formado lá dentro, vira o embrião. E o saco embrionário, que é o gametófito feminino, né, que estava lá dentro do óvulo, o que ele virou, pessoal? Ele virou o endosperma primário. E por que ele é primário? Porque ele é haploide, tudo bem? Lembra que gametófito ele é haploide, por isso que ele é primário. Os gametófitos, só para a gente lembrar, tá bom? O feminino é o saco embrionário, o masculino é o grão de pólen. Pessoal, essa aqui é a parte reprodutiva. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas vamos tirar nas aulas ao vivo. Um beijo e até a próxima aula.